Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o segundo dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Quem está rezando, pedindo sua intervenção, muitas graças estão acontecendo. Hoje, 16 de agosto, sexta-feira, recordamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para o crucificado e buscar configurar a nossa vida à vontade de Deus, porque devemos fazer não a nossa vontade, é o que rezamos na oração ensinada por Jesus, de modo que no Pai Nosso dizemos o quê? Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que sejamos santos, é que busquemos praticar a sua vontade, para que o reino dele aconteça nesse mundo. Os sinais que já estão presentes, mas que precisam ser concretizados. Eu não posso fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Se não está de acordo com a vontade de Deus, é um pecado grave e precisa ser reparado. Não é vontade de Deus, por exemplo, quem casa na igreja e cometa adultério, tendo relacionamento com outras pessoas. Inclusive, isto faz parte do evangelho de hoje, que nós escutaremos em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 12. E um dos versículos está escrito: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. São palavras de salvação. E vale ressaltar, se por algum motivo aquele casamento não deu certo, a pessoa, para casar-se com outra, precisa recorrer ao tribunal eclesiástico para avaliar se aquele primeiro matrimônio valeu ou não, a fim de poder conseguir uma declaração de nulidade. Mas na igreja não é aprovado o divórcio. Na lei civil isto acontece, mas na lei de Deus, o que Deus uniu, o homem não separe. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, diletos internautas, a aliança matrimonial confirmada por Deus exige acolhimento mútuo, respeito à individualidade de cada cônjuge e superação do egoísmo. É dentro dessa compreensão que o casal recebe a vocação de formar nova célula familiar. A família é o sonho de Deus. Embora seja um grande desafio tornar realidade estas palavras: o que Deus une, o homem não separe. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cada 3 casamentos realizados no Brasil em 2017 resultou em divórcio. Isso que não estão computadas as separações daqueles que viviam em união estável. Estou tomando como base estes dados de 2017. Que dirá hoje, 2024? Quantas pessoas, por motivos adversos, deixaram a sua esposa, o seu esposo, muitas vezes por motivo de violência, desgostos, muitas traições e tantos outros motivos. No entanto, o que nós vemos é que a vontade bíblica de Deus com respeito ao casamento é que todo aquele que se une com a pessoa do sexo oposto permaneça com ela até o fim de sua vida. Isso é fácil? Claro que não. Contudo, não é impossível
Quando duas pessoas pretendem se casar, precisam estar certas de que de fato se amam, que querem cumprir a vontade de Deus e permanecer juntas até que a morte as separe. Nestes dias, eu assisti um casamento de uma amiga que vinha acompanhando durante um tempo e começaram com amizade, um conhecimento e decidiram aceitar o chamado de Deus para a vocação matrimonial. E olhando nas redes sociais, me deparei ela arrumando a sua casa e já fazendo um oratório, a parte essencial da casa, segundo ela, colocando a presença de Deus com suas imagens, de modo que isto é o mais importante, Deus no centro. Uma vida de fé, de oração, onde os dois buscam no Senhor a força para viver a sua vocação. É Deus que chama e a gente precisa responder com fé, a fim de poder doar a nossa vida para a felicidade do outro. Além disso, devem no dia a dia fazer algumas coisas que contribuam para que a união do casal se fortaleça. Por exemplo, reservar alguns minutos diariamente para pedir a bênção de Deus sobre a vida conjugal e agradecer pelo que dele se tem recebido. Diletos internautas, sem Deus nada podemos. E é importante que no relacionamento do casal haja diálogo, estender a mão para pedir perdão e conceder o mesmo quando for necessário, não ir dormir sem ter feito as pazes um com o outro. E quando acontecer algum problema, dificuldade, por vezes as coisas encrespam. Não é todo dia que nós estamos bons. Por que não buscar o conselho falando com o sacerdote da igreja, com os pais, se for necessário, ou até mesmo com as testemunhas do casamento que você escolheu? Certamente você tem intimidade, conhecimento, amizade, enfim. E por que não fazer de vez em quando um elogio que seja verdadeiro, é claro, e dar um pequeno mimo a quem se ama? Bom, são detalhes, sugestões, mas o importante é perseverar no amor a Deus. Ele que nos chamou é fiel e o casal é chamado também a viver a fidelidade, a formar uma família com os filhos, a se dedicar também pela santificação da sua casa, a igreja doméstica. Amigos, eis algumas dicas que podem ajudar a gente a cumprir a vontade de Cristo no que diz respeito ao casamento. Se você já está casado, casada, que Deus abençoe seu casamento e que você e seu cônjuge busquem viver segundo o mandamento de Jesus. Rezem, peça a proteção do anjo São Rafael, que ajudou Tobias, pode ajudar também no seu casamento. Rezemos também pelos casais que estão em crise, por aqueles que não deram certo por algum motivo, também por aqueles que ainda irão se casar. São muitos que buscam querer fazer a vontade de Deus, e o matrimônio é de instituição divina. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a você que está casado, casada, que Deus abençoe a sua família e a todos os casais do mundo inteiro. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde, paz e alegria. Até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria!